assim, que emoção é algo que vem de dentro para fora. Você se conecta. Emoção é conexão. Na verdade, dizer que emoção é conexão, isso é para facilitar o entendimento. Mas no fundo, a emoção, ela é a sensação da conexão que você faz. Nesse exato momento, eu espero que todos vocês estejam conectados comigo. Se vocês se conectaram comigo nesse exato momento, vocês estão tendo sensações. E essa sensação é o que a gente chama de emoção. Você pode estar agora, nesse exato momento, tendo a emoção de surpresa, você pode estar tendo uma emoção de curiosidade, de alegria. Eu posso estar falando alguma coisa aqui que te entristeceu, que te deixou com raiva, te gerou expectativas positivas. Então, se você se conectou comigo nesse exato momento, vocês começaram a ter sensações. E essas sensações é o que a gente chama de emoção. Falando assim, já parece que ficou fácil. Então, veja que vocês estão o tempo todo se conectando. Vocês se conectam com pessoas, vocês se conectam com lembranças do passado, vocês se conectam com a ideia do futuro, porque quando você pensa no futuro, você cria uma imagem, as pessoas ansiosas, por exemplo, eles pensam um futuro catastrófico, que vai acontecer algo ruim, eles vão ver essa imagem, então eles se conectam e sentem. Vocês estão se conectando com o vizinho, com a notícia, vocês estão o tempo todo tendo algum tipo de conexão. E aí, evidentemente, vocês estão sentindo emoções. Isso foi falado na aula anterior. Quando a gente pega os estudos sobre as emoções, a gente vai encontrar duas correntes, Nilza, Anderson. Vai ter aquelas pessoas que vão, a corrente de estudiosos, que vão dizer, olha, a emoção é algo que você pode usar para o seu benefício, você pode sentir as emoções, viva a vida com muita emoção. Ela vai te, uma corrente que vai dizer, a emoção é algo do ser humano, você é um ser emocional, então você vai viver as emoções. Já tem uma outra corrente que vai dizer assim, olha, a emoção é algo para criança. O adulto, ele precisa conter as emoções, porque você não pode ser uma pessoa emocional. Você é um ser humano racional. Você já deve ter ouvido muito falar que nós somos seres racional. Não é isso que a gente escuta? Você já escutou alguém dizer assim, nós somos seres emocional? Isso é recente. A vida inteira eu escutei assim, ó, você é um ser racional. Nós somos seres humanos racionais. Mas, se você é um ser humano racional, tem que conter as emoções. As emoções, elas não podem ser expressadas, e aí surge, o homem não chora, você não pode, né, ser uma pessoa, se você é emocional, as pessoas te olham como frágil. Então, vem uma corrente que vai dizer para você conter suas emoções. E aí tem outra corrente que diz, não, você pode sim ser emocional. Aqui a gente não vai discutir se você tem que conter suas emoções ou se você vai dar vazão às suas emoções. Porque a gente aqui não é para debater. Mas a linha que eu estou transmitindo para vocês é, nós somos emocionais. O que eu vou dizer para você é sobre, sim, você precisa viver as emoções. Eu entendo que a vida sem emoção é chata, horrível, né? As emoções que é maravilhosa, as emoções é, que dá sentido para nossas vidas, o que é uma vida sem emoção. Então, a gente tem que viver emocionalmente mesmo, a gente tem que usar as emoções, temos que nos envolver com tudo, com muita emoção. Se você vai fazer algo, coloca emoção nisso, coloca amor, coloca paixão, coloca alegria.
Viva emocionalmente mesmo. Essa é a linha que eu estou seguindo. Certo? E aí, quando a gente vai pensar nas emoções, tem uma coisa que eu preciso explicar para vocês. Interessantíssimo isso aqui. Olha só, tem mais gente querendo participar. A Cristina. Então, veja bem, gente. Eu falei que quando você se conecta, né, Neuza, você vai sentir uma emoção. Essa conexão, olha como que é interessante isso aqui. Você tem uma sensação. Opa, mais gente vindo. Quando você se conecta, você vai ter uma sensação no corpo, certo? Isso vocês já estão claro. Toda conexão gera sensação, que a gente chama de emoção. Essa sensação no corpo, ela vai gerar em você um impulso para expressar as emoções e para ter um comportamento. Então, o processo da emoção é assim: você tem uma conexão, depois você sente a sensação, você vê uma sensação, e essa sensação, ela vai gerar em você uma expressão emocional e, e um comportamento emocional, que na pesquisa e nos estudos você vai ouvir muito falando sobre respostas emocionais, comportamentos emocionais, expressão emocionais, que a Cintia até comentou na primeira aula, falou, Cintia, isso é expressão emocional. Então, aqui, olha só, o processo que a gente tem. É importante você entender isso, eu já vou dar alguns exemplos, o negócio vai começar a ficar interessante. Olha só o processo. Você tem uma conexão, essa conexão gera em você sensação, essa sensação gera impulsos que faz você ter expressões emocionais e comportamentos emocionais. Isso aqui é forte isso aqui, tá? Muito forte. Principalmente quando eu começar a falar para você sobre os impulsos que faz você gerar comportamento que às vezes a gente vai dizer que você não teve o controle, né? Porque os impulsos, às vezes, quando você faz algo sem pensar, é porque você fez algo, teve um comportamento influenciado pela emoção, e gerou um impulso em você, certo? Guarda isso que essa informação a gente vai, logo, logo, a gente vai trabalhar com ela. Então, eu falei para vocês um pouquinho mais sobre emoções, que foi fazendo o link com a aula passada. Aí, na primeira aula, eu disse sobre 4 temas para vocês, que eram emoções, emoção primária, e que tem a emoção secundária também, estados emocionais e produzindo emoções. Não foi que eu pedi para vocês terem 4 folhas? Quem lembra? Eu falei, olha, 4 folhas. Na primeira folha, vocês iam escrever bastante sobre emoções, que é a primeira folha sobre emoções. Depois, vocês iam escrever sobre emoções primárias, que as emoções primárias é alegria, medo, raiva, repulsa, surpresa, que são as emoções primárias, que a gente falou, que são as emoções mais frequentes. As outras emoções secundárias normalmente vêm da mistura com essas emoções primárias. A emoção, ela normalmente, elas são passageiras. Você sente a emoção ali, porque você conectou e ela passa, certo? É muito rápido as emoções. Essa é a tendência das emoções, elas serem passageiras. Então, certo, aí vocês, agora a gente não vamos nos aprofundar ainda falando sobre cada emoção, alegria, raiva e tudo, porque eu vou passar para os estados emocionais. E aí, tá todo mundo me acompanhando? Então vamos fazer um pouquinho de perguntas para ver se vocês
estão atentas, certo? Vamos lá. Quem quer responder a pergunta? Pode levantar a mão. Certo. Vamos lá. Evelyn. Tá aí, Evelyn? Certo. Vamos lá. Pode fazer a pergunta? É fácil, não se preocupe se não der certo, tá? Vamos lá. O que é necessário para existir uma emoção, Evelyn? Evelyn? O que é necessário para existir uma emoção? Necessário a emoção é algo que vem de dentro para fora, como você falou. Isso, e o que é preciso para que exista a emoção, que é a sensação? É a conexão, a sensação, expressão emocional e comportamento emocional, é isso? Isso, boa. Percepção e conexão, a Cristina falou exatamente. Muito, também, você percebe, isso é importante, foi da primeira aula, porque você se conecta quando você percebe. Você percebeu algo, você se conectou. A Evelyn respondeu muito bem, tá? A sua resposta foi ótima, Evelyn. Então, é isso aí. Então, o processo é esse. Vou perguntar para a Neuza. Neuza, depois que você teve a conexão, você percebe algo, você se conecta com aquilo, aí você tem a sensação. Essa sensação, ela gera o quê? O seu microfone está desligado, tá, Neuza? Está desligado o seu microfone. Pronto. Fala de novo, Elvio, que eu... Certo. Depois que quando você se conecta, você percebe algo, que você se conecta com aquilo, você tem sensações. Essas sensações, elas é o que a gente chama de emoção. Essas emoções, elas geram o que em você? Eu acredito que gera um sentimento, né? E através desse sentimento eu vou ter uma ação diante do sentimento, da emoção que eu tiver no momento, ela vai gerar uma ação. Eu vou estar tendo uma atitude. Ela pode gerar tristeza, alegria. É isso, mais ou menos? É mais ou menos isso, mas eu só vou consertar um pouquinho, porque como você está entrando agora, Uhum. você falou certinho, mas eu só vou acertar os termos. Então, Sim. exatamente, quando você disse assim, eu vou ter um sentimento que vai gerar uma ação, é exatamente isso, mas o nome que a gente dá não é o sentimento, o impulso. O impulso, isso. É o impulso, mas você explicou certo, só Uhum. trocou o nome, mas tá? Então você vai ter um impulso, você vai sentir alegria, tristeza, raiva, que é a emoção, repulsa, admiração. Essa emoção, que é a sensação, na verdade, que a gente dá o nome, né? Isso vai gerar em você um impulso. Esse impulso vai fazer com que você expresse essa emoção e também esse impulso vai fazer você ter algum tipo de comportamento, que é o comportamento emocional. Uhum. Certinho, mas acertei É, só o termo, é. certo? Quando você tem uma emoção e ela é passageira, ela passa, você sente alegria ali, ela acabou, a gente fala que foi que você sentiu? Você vai dizer, olha, eu senti alegria, é emoção. Agora, Uhum. se eu perguntar para você assim, como é que você está se sentindo? Eu estou falando de estados emocionais, Entendi. que é o tema que eu vou entrar, estados emocionais. Entendeu, Então, Cintia? aí, deixa eu só fazer uma pergunta. Aí, por exemplo, eu passo por um processo, assim, uma emoção forte, uma emoção de raiva, um exemplo, né? Me causa uma emoção de raiva, um sentimento de raiva tal. E passa ali na hora, acabou, acabou. Mas se eu ficar ali, cada vez que eu lembrar daquilo que eu passei,
eu sentir raiva, isso é um estado que é uma coisa que é emocional, que eu vou estar sempre tendo, no momento que eu lembro do que aconteceu, eu vou estar tendo esse sentimento de raiva. Isso daí que você tá falando, você está explicando, é isso? Eu estou entendendo? Rapaz, Neuza, fiquei impressionado agora, hein? Fiquei surpreso. Eu nem vou explicar, ela já explicou. Foi incrível. Eu acho que você é hacker, hein? Você pegou o texto. Você pegou o texto que está para mim e leu, né? Não, Exatamente. Ela foi porque incrível. porque às vezes eu sinto isso. Por exemplo, acontece uma coisa que eu fico alegre, feliz. Cada vez que eu lembro daquilo, a alegria vem, aquela emoção de alegria vem, e às vezes a gente até quer chorar por ter acontecido aquilo, mas às vezes acontece alguma coisa que cada vez que você lembra, você tem vontade de esganar a pessoa ou quem fez aquilo para você. E aí a gente passa um bom tempo com aquilo. Cada vez que você lembra daquele acontecimento, você tem essa emoção de raiva. E é ruim isso, né? Péssimo. Né? Mais ou menos. Uhum, Eu vou explicar, né? tá. Porque é uma emoção desagradável, mas foi excelente a sua explicação, e é isso mesmo. Aconteceu algo, você ficou com raiva, passou. Foi uma emoção. Se você segura essa emoção com você, agora a gente chama de estado emocional. Uhum, Muito bom mesmo. Então, veja, gente, que o estado emocional, vou ele... desligar, tá? Sim, pode ficar tranquilo. Opa, peraí, que eu tirei aqui do... Então, gente, você ficou com a emoção, a gente vai chamar de estado emocional. E o estado emocional é a emoção ou emoções, tá? Porque pode ser mais de uma emoção, que fica fixado por um período. Ou seja, quando você sente uma emoção ou emoções e ela fica em você por horas ou dias, chamamos de estado emocional. Só a emoção, ela é momentânea, rápida e passageira. Mas quando você sente e ela não passa, chamamos de estado emocional. Repetir, tá? Para vocês gravar, foi bem? Então, vocês anotam aí, porque eu vou perguntar, o que é um estado emocional? Vocês podem falar, estado emocional é a emoção que fica fixada por um período, por horas ou dias. É uma emoção que ela não passa tão rápido, tá? Uma vez um jovem, ele me desafiou para uma partida de xadrez, eu joguei com ele, perdi. Senti muita raiva no momento pela derrota, mas segui minha rotina. Depois de duas semanas, encontrei o jovem, senti raiva novamente. Eu observei que a raiva pela derrota que eu tinha tido ficou em mim. Só que eu, estando até longe do jovem, eu esqueci. Mas no momento que eu estive novamente perto daquele rapaz, a raiva veio novamente. Não precisou nem ele me fazer nada. Já a raiva veio. O meu estado em relação ao jovem era raiva. E essa emoção, ela se tornou ativada só de lembrar. Ou quando eu fiquei próximo do garoto. Só que quando eu reencontrei ele e eu presenciei ele jogando com outras pessoas, eu reconheci que a minha raiva era muito infantil, eu estava com raiva porque eu perdi, e ainda pensei, esse rapaz, ele é muito incrível, né? Tudo bem perder para um dos melhores. Então, minha emoção naquele momento, Neuza, mudou de raiva para admiração. Então, aí o que eu fiz? Eu segurei essa admiração, eu alimentei essa admiração, eu fiquei pensando que ele era um dos melhores, que ele era incrível, que tudo bem perder para alguém que sabe jogar muito, e que era um privilégio ter jogado aquela partida com ele. Eu comecei a alimentar
a admiração. Então, o meu estado emocional, que era de raiva, ele mudou para um estado emocional de admiração. E olha que esse estado emocional de admiração, ele, depois de um tempo, ele se tornou um sentimento. E o sentimento de admiração, ele é um sentimento saudável e curativo. Opa, aqui eu falei algo importante para vocês anotar. Acabei de falar algo muito importante. Eu falei de um processo. O que é um processo? Um processo são etapas. Eu falei assim, ó, surgiu uma emoção, depois da emoção veio um estado emocional, que você já sabe o que é, e esse estado emocional virou um sentimento. Forte, hein? Olha o processo: emoção, estado emocional e sentimento. Veja que eu passei 2 semanas num estado emocional desagradável em relação ao jovem. Todavia, depois eu resolvi, aquilo ali ficou resolvido para mim. Aí você entende o que é uma pessoa resolvida emocionalmente e uma pessoa mal resolvida emocionalmente? Eu dei um exemplo aqui simples, de um rapaz que ganhou uma partida de xadrez para mim, mas tem coisas que são mais complexas, que são brigas, que são pessoas que te magoam, pessoas que te enganam, pessoas que te traem, pessoas que te decepcionam. E aí o que acontece? Se você não resolve essa emoção desagradável, você se torna uma pessoa mal resolvida. Digamos que eu não tivesse reencontrado aquele jovem, eu não tivesse tido a oportunidade de mudar a minha emoção, que eu já estava com ela 2 semanas, eu estaria mal resolvida em relação a ele. Tem pessoas que são mal resolvidas em relação a várias pessoas, pessoas que são mal resolvidas em relação a vários outros indivíduos, mulheres, homens, pessoas que são mal resolvidas em relação a situações, a acontecimento. E, normalmente, essas pessoas que têm muitas emoções desagradáveis, mal resolvidas, precisam de terapia. Normalmente, essa pessoa apresenta algum problema psicológico, porque o acúmulo de emoções desagradáveis, que é aquela que incomoda, que você não resolve, e ela vai acumulando, ela vai ficando em você, ela vai te gerando problemas, né? Porque ela vai gerar em você sentimentos. Mais ou menos, na minha situação com o jovem, se eu não tivesse resolvido, trocado aquela emoção de raiva por admiração, se isso não tivesse acontecido, imagine, toda vez que eu encontrasse com ele, ou se eu tivesse alguém que fosse parecido com ele, o perfume semelhante, a voz, tudo que me lembrasse essa situação, dessa emoção mal resolvida, iam ser gatilhos, ia ser gatilhos para que a raiva, o sentimento ruim surgisse. Digamos que você seja uma pessoa que passou por muitas raivas mal resolvidas. A Neuza falou de raiva, então vamos falar de raiva. Você tem muitas raivas mal resolvidas. Entenda que isso faz que mais situações e sentimentos de raiva, de problema, surjam na sua vida. Você entende isso? Dá para entender? Que mais situações, porque fica o gatilho. Toda vez que você passar por alguma coisa, vai acontecer associação, porque nossa mente funciona de associação, e as emoções serão despertadas. Se você guarda emoções ruins, elas começam a ser despertadas frequentemente. Quantas pessoas traz emoções negativas em relação à mãe, à família,
a criação que teve, a ex-marido, namorado, chefe, amigos, alguém que você conheceu na rua. Quantas pessoas carregam emoções mal resolvidas? Se uma pessoa te desprezou, xingou, quem sabe, realmente, muita gente foi abandonada, roubada, humilhada, a questão da humilhação, foi acusada injustamente, desamparada. Quando você era criança, talvez você foi alvo de pessoas sem culpa e remorso. Claro que seu estado emocional fica facilmente desagradável, porque é fato, você vai encontrar muitos gatilhos. Claro que você tende para um sentimento que acionam gatilhos de ansiedade e de outras doenças. Olha, você pode ter estados emocional em relação a pessoas, que é muito comum, mas você pode ter estado emocional em relação a professores, amigos, chefes, pastores de igreja, padres. Você pode ter um estado emocional relacionado a políticos, alguém que você encontrou, vizinho, vendedores. Todavia, seu estado emocional pode estar também relacionado ao mundo ou com você mesmo. Olha como que o nosso estado emocional pode estar relacionado a tantas coisas. Estado emocional relacionado ao mundo são lugares que você lembra. Né? Tem uma pessoa que falou assim, uma residente lá do IANSP, uma médica, ela disse, jamais eu trabalharia na periferia, porque só de passar perto de um lugar onde tem periferia, eu tenho ataques de pânico. É um estado emocional relacionado a lugares. Quando você tem um estado relacional, o seu estado emocional é relacionado ao mundo, isso significa as regras. Sabe aquela pessoa que não aceita a forma como a sociedade é organizada? Ela chega em uma fila e ela fala, por que tem que ter essa fila? Porque está sempre reclamando da organização social. Ela reclama da forma como as coisas funcionam. Eu acho que eu tenho um estado emocional negativo relacionado ao mundo, porque às vezes eu fico olhando e dizer, poxa, as coisas poderiam ser diferentes, isso me incomoda. E quando você tem um estado emocional relacionado a você mesmo, isso diz respeito à sua estima, o que você pensa sobre si mesmo. Tem gente que tem um monte de crenças negativas, você pensa que você não é capaz, então quando você tem algo para fazer, você se sente mal, você pensa que você não é bonita, você pensa que você não é merecedora, você pensa um monte de coisas negativas sobre você mesmo, o seu discurso interno, o que você fala para você mesmo, a sua autoimagem, olha como você se classifica, se isso são estados emocionais relacionados a você, só que você pode ter um estado emocional relacionado a você, ao mundo, ou às pessoas, desagradável, mas pode ser estado emocional agradáveis também. Por exemplo, o meu estado emocional relacionado a mim mesmo é um estado emocional extremamente agradável. Eu me sinto confiante, eu acho que eu sou prestativo, eu olho para mim e digo assim, eu sou uma pessoa que faço bem para os outros, para mim mesmo, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu me elogio até demais. Então, o meu estado emocional relacionado a mim é positivo, e eu também tenho um estado emocional relacionado às pessoas boas também, porque eu amo as pessoas, eu não me incomodo com pessoas, eu, inclusive, quanto mais pessoas tiver em minha volta, eu me sinto bem. Então, veja, né? Há lugares também, quando você tem estado emocional vinculado a lugares, isso pode ser instituições, escola, igreja, posto de saúde. A Cíntia, recentemente, ela teve uma situação num convênio que ela levou o filho dela e não gostou ali, achou que o atendimento não foi bom, e ficou muito chateada. Ali foi uma emoção relacionada ao posto de saúde, mas se ficou pensando, repensando, se tornou um estado emocional. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o seu estado emocional neste momento? Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho vocês, porque eu estou falando rápido, gente, porque o tempo é curto, né? Então, vou perguntar para cada pessoa que está aqui.
começar pela Cristina. Cristina, como é que está seu estado emocional neste momento? Oi, professor. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Olha, hoje já esteve pior, né? Mas hoje, nos últimos 3 dias, tem estado agradável, né? Eu tenho conseguido me manter calma, dormir, conseguir voltar a dormir, né? Uma boa noite de sono, é muito importante. Mas de 3 dias para trás, eu estava com crises de ansiedade, não estava conseguindo dormir, e aí eu precisei voltar a tomar medicamentos para conseguir dormir, e agora eu estou melhor. Então, eu posso dizer que o meu estado emocional está evoluindo, né? Está saindo de algo ruim, está caminhando para algo melhor. É isso. Anderson, está presente conosco, Anderson? Qual é seu estado emocional de hoje? Boa noite, gente. Prazer estar com vocês aqui novamente. Doutor Elvio, muito prazer estar novamente com vocês aqui. Deixa eu ligar aqui o vídeo aqui. Tudo bom, gente? Boa noite. E é um prazer revê-lo, viu, doutor? Tá bom? E todos vocês também, né, que estiveram na outra participação. Foi um momento muito especial, né? Aquela live lá foi muito bom. E essa aqui não está sendo diferente. Eu estou aqui, estou aprendendo muita coisa. Até mesmo quando a Dona Neuza, né, que colocou tão bem aí essa ideia, né, de como recepciona, né, como o sentimento ele surge, né? Mas assim, o doutor Elvio, esse momento para mim, o meu momento emocional agora, nesse exato momento, é um pouco ansioso, porque de participar aqui com vocês, entendeu? Mas o estado emocional, no sentido geral, ele é tranquilo, né? Ele é tranquilo. Eu tenho trabalhado muito essas questões que você trouxe aí, né? Que é como você lida com as emoções em relação ao mundo, em relação ao outro, em relação aos desafios da vida. Então, quando você tem essa interação, você tem que ter a noção de qual que é a sua emoção nesse momento. E se te causa ansiedade, um certo sofrimento, você tem que canalizar isso, né? Transferir essa angústia para uma outra situação. Você trouxe da outra vez, por exemplo, como formar memórias positivas. Isso aí, para mim, foi uma coisa maravilhosa, essa ideia. A gente conversa e às vezes precisa de uma virada de chave, uma coisa simples. E isso foi uma coisa que ficou, né? A gente precisa construir memórias positivas, né? Então, de todas as experiências vividas, a gente procura trabalhar essa questão, né? Tipo, vamos construir memória positiva. Então, emocionalmente, o meu estado nesse momento é um pouco ansioso devido à interação com vocês. E no geral, mas no geral é tranquilo, porque eu percebo que as coisas estão encaixadas, né? Então, é basicamente isso. Muito bom, Anderson. A gente também está muito feliz com a sua presença e você colocou muito bem. Estou com a emoção que eu tenho aqui. Estou sentindo aqui um pouco de ansiedade, que é uma expressão, né, da emoção, que é ali a expectativa. E você fala que o seu estado emocional, na maior parte do tempo, é tranquilo. E você, Lívia, como que você está se sentindo hoje? Seu estado emocional? Lívia, está conosco? Certo, então vamos passar. E você, Cíntia, como que está seu estado emocional hoje? Tá bem tranquilo, graças a Deus. Eu estava ansiosa também para participar, e a questão minha era a questão de esquecer, né, o horário. Eu falei, meu Deus, né? Então consegui entrar no horário certinho. E o que aconteceu lá com relação ao atendimento que eu tive, né? Eu fiquei bem chateada mesmo. Mas não chegou a se transformar em um estado emocional.
porque eu procurei tentar reverter a situação. Assim, demonstrar como que eu me senti, questionar, perguntar, porque muitas vezes as pessoas, como tem um certo trabalho automático todos os dias, eu acredito muitas vezes que talvez elas pensem que o outro já tem conhecimento de como funciona, de como é o procedimento, né. Então, é comum, não são todas as pessoas que vão perguntar ou que vão questionar, só que eu sou muito aquela pessoa que eu pergunto, que eu quero saber, eu quero entender, né. É um exemplo clássico, por exemplo, você vai no médico tomar uma medicação, né, vai ser medicado. Você não tem conhecimento dos remédios, né, você não tem conhecimento das fórmulas, enfim, mas você precisa saber o que você vai tomar. É algo que o enfermeiro vai falar: "Olha, você vai tomar tal coisa e tal coisa", porque você tem o conhecimento do que você pode, do que você não pode, e o profissional de saúde naquele momento não sabe. Então, eu acho que, assim, essa questão da comunicação é muito importante, né, porque senão, você se sente inseguro e o trabalho não vai surtir efeito. Então, as 2 partes precisam estar confortáveis, né. Então eu questionei, eu pedi para o meu esposo questionar também, né, porque eu fiquei insegura, e eu percebi que o outro lado, né, começou a entender e dar, uma resposta, né, ainda bem, né. Interessante, né, que você, por exemplo, a Cristina, quando ela fala, ela disse, olha, eu tô calma, tô conseguindo dormir, aí ela tá falando da relação dela com ela mesma. O Anderson também fala da relação dele com ele mesmo, ele falou, ansioso, queria estar aqui com vocês, estou feliz. Aí a Cíntia, ela acaba falando, porque eu também gerei essa conexão, que eu falei do questão do posto de saúde, então a Cíntia foi lá, então gerou a conexão. É. Só que você vê que a Cíntia começa a falar e ela vai dizer de como que funciona. Fala, ó, eu acho que eles já acham que a gente sabe, então olha lá o estado emocional dela relacionada com a instituição, com o mundo, certo? E você, Evelyn, qual é seu estado emocional hoje? O meu estado emocional hoje é raiva, para variar, né? Que eu já passei estresse hoje novamente com aquela situação que o senhor já sabe. E é, é algo assim que está virando já um sentimento, né? Já é o estado emocional já se transformando em sentimento, porque é uma coisa que tem me acompanhado no meu dia a dia. Então, é isso. Incrível, muito bom. Você viu que ela disse assim: hoje eu passei raiva, a emoção, certo? Ela disse só que isso vai virar um sentimento. Por quê? Porque isso é uma coisa que está acontecendo com muita frequência. Então, ela tem ficado muito tempo, tem ficado com estado emocional de nervosismo, bastante tempo, porque está se repetindo, e vai gerar um sentimento. E é um sentimento desagradável que gera o adoecimento. Agora, tem uma questão muito interessante, que alguns de vocês, quando eu perguntei sobre o estado emocional, vocês falaram assim, tranquilo. Mas olha só, se nós falamos que você tem uma emoção, e essa emoção, ela se repete de certa forma, e fica em você por um período, e isso gera um estado emocional. Se você disse que você está tranquilo, qual é a emoção dessa tranquilidade? Agora eu fiquei curioso, porque, por exemplo, a Cristina pode dizer, eu estou tranquilo. Qual é a emoção? Porque se o estado emocional tranquilo tem uma emoção. Vocês concordam comigo que o estado emocional, por trás de um estado emocional, tem uma emoção? E quando uma pessoa diz assim, eu estou tranquilo, ele não está revelando qual é a emoção que está por trás do estado emocional dele, né? Ou dela. A, a Evelyn pode dizer, olha, eu estou muito nervosa. A emoção que está por trás do meu estado emocional, eu estou irritada, nervosa, é a raiva.
A Cíntia disse, olha, eu fiquei chateada, só que aí ela resolveu isso, ela elaborou, ela pensou, raciocinou e liquidou. Então, o estado emocional, ela é uma emoção que fica mais tempo presente, já passo para você, Cristina, fica mais tempo presente, mas existe, essa emoção fica mais tempo presente. Pode falar, Cristina. Para responder a pergunta, eu preciso te fazer uma outra pergunta. Quais são as emoções primárias mesmo? Para eu saber em qual grupo se encaixa a tranquilidade. Qual é a sua tranquilidade? As emoções primárias e as emoções secundárias, tá? É porque eu não acabei não falando muito. Emoções primárias é alegria, tristeza, raiva, o nojo e a surpresa, falei, né? E o medo. São as emoções primárias. Alegria, medo, raiva, nojo e surpresa. Na verdade, essa tranquilidade é gerada por uma espécie de gratidão, né? Quando eu acordo, quando eu tenho acordado, e não fico mais com aquela sensação de que eu precisaria dormir uns 2 dias seguidos para conseguir ficar descansada. Isso me gera gratidão. Eu já acordo e falo, ai, graças a Deus eu consegui descansar. Então, eu acredito que se encaixa na alegria, né? Porque não tem gratidão aqui nas outras opções. Nessas opções É, que o senhor acabou de passar, não tem gratidão, e eu sei que as outras 6, as outras 5 não são. Então, eu acredito que seja alegria. a alegria, a Mas se eu gratidão é uma pudesse emoção dar outro secundária. nome, se eu Mas pudesse dar outro nome, eu daria isso. gratidão. Porque você se sente que você está tendo algo, que as coisas estão dando certo, que você está sendo abençoada, você pensa dessa forma, aí você se sente alegre, e aí você tem aquele sensação, o impulso de retribuir. Essa é a gratidão. Uma pessoa que está agradecida, ela está sempre querendo retribuir. O impulso da gratidão é assim, você recebe alegria, certo? Você ficou alegre. Você Sim. está alegre. Aí, quando você está alegre, aí você pensa, poxa, eu estou sendo abençoado, estou recebendo. Essa alegria, que é a emoção, não vai gerar um impulso? E aí, esse impulso é um impulso de retribuir, de dar, de fazer as coisas pelos outros. Porque uma pessoa grata, ela está sempre está sempre disponível a ajudar e a ofertar, né? Uma pessoa agradecida. Uhum. A tranquilidade, ela está muito ligado à alegria, sim. A alegria, ela pode te dar tranquilidade, só que é uma alegria que tá mais, uma alegria que você sente, mas ela está mais contida, você está estável, aí você se sente tranquila, porque você não está se sentindo ameaçada, você não está se sentindo eufórica, que aí vem de um estado emocional, que gera um estado emocional de paz. Por quê? Porque você Sim, está se paz, missão sentindo... cumprida, gratidão, todas essas coisas juntas, Isso. eu acho que é É mais ou menos isso. lembra que eu falei para vocês que o estado emocional, ele é uma emoção ou mais emoções? Falei, não falei, Neuza? Anderson, a tranquilidade, que você falou que está tranquila, e a Cristina também, e a tranquilidade é uma combinação de emoções positivas, emoções agradáveis, é uma combinação entre emoções primárias e secundárias. Olha, você está se sentindo alegre, protegida, você está se sentindo acolhida, você está se sentindo amparada, você está se sentindo, você está tendo a emoção de amparo, a emoção de proteção, de segurança, você está sentindo que as
coisas vão dar certo para você, que expectativas positivas, aí você se sente tranquila. Sabe qual é o símbolo da tranquilidade? A Cíntia vai dizer que você está com um bebezinho. É o bebezinho, e a Evelyn também, é o bebezinho no mamar da mãe. Quando você pega o seu bebê, Cíntia, e você põe ele, abraça, tá chorando, ele tá agitado, aí você pega o bebezinho, coloca aqui no peito e tal, ele se sente abraçado, você se sente acolhida, ele se sente acolhido, reconhecido, se sente validado, você se sente importante, você se sente útil, aí você se sente tranquilo. É verdade mesmo. Então, Você se sente feliz. o estado emocional de tranquilidade é uma combinação de emoções agradáveis. Tá vendo? Você junta. Agora, você pode estar em um estado emocional conturbado, que é uma combinação de emoções desagradáveis. Eu estou perturbado, conturbado, abalado, transtornado. É um estado emocional de várias situações, extremamente estressado. Não é uma emoção, Neuza, que deixa uma pessoa estressada. Se chegar alguém e falar, eu estou estressado por causa de fulano, eu estou estressado porque aconteceu isso. Não é uma causa. Se uma pessoa está estressada, é vários fatores contribuindo. A Evelyn falou, olha, eu estou estressado ali por causa de alguém. Você pode ter certeza, Evelyn, que são vários fatores, são várias emoções intercalando e se relacionando para te gerar um estado emocional de conturbação, de perturbação. Agora, você pode estar irritada, e tudo bem, você está lá com dores, está numa DPM, aí você fica em um estado de emoção de irritação. Mas quando a gente fala de uma coisa mais pesada, aí é uma combinação de emoções. Sim ou não, gente? Então, vamos lá. Então, eu falei para vocês aqui sobre o estado emocional. Quando, voltando rapidinho, uma coisa que eu acabei passando, mas que é importante eu falar, viu, Anderson? Quando você tem a emoção, que aí você vai expressar essa emoção, certo? A emoção, você sempre vai expressar ela. Você queira ou não, a expressão, na verdade, ela sempre se expressa de um jeito ou de outro, porque é um impulso. Agora, você pode condicionar como é que você vai expressar suas emoções. Você pode tentar treinar, mas é difícil, tá? Então, mas a gente, é porque é muito assunto, eu vou passar para vocês da seguinte maneira. O estado emocional, ele pode progredir para um sentimento, certo? Mas nem sempre progride. Por quê? Porque a gente, quando fica em um estado emocional ruim, às vezes a gente tenta resolver, a gente volta, a gente pensa. Então, nem sempre ele vai progredir para um sentimento, tá? Eu vou dar um exemplo para tentar explicar para vocês rapidinho, e depois, porque ainda eu tenho que passar para vocês como produzir emoções agradáveis para que você possa ter um estado emocional melhor, com mais frequência, e ter sentimentos que são curativos, que te geram saúde, que te cura. Mas eu quero deixar, eu vou repetir aqui, gente, vai ficar repetitivo, mas é porque eu preciso que vocês fixem. Então, vou dar um exemplo que eu acho interessante. Olha, foi assim, ó. Roberto, ele levou Ana para um lugar incrível. Ele foi para um passeio de avião, em uma cidade litorânea. E aí, é claro, ela ficou muito emocionada, né, com esse passeio. Sabe que você já viu o pessoal andando por cima da praia, quando aquela cidade litorânea, eu morava em Salvador, eu já vi muito isso.
E aí ela teve a emoção ali de alegria, ela ficou surpresa, ficou admirada com a paisagem, né? Ela se sentiu importante, essa combinação de emoções positivas. E aí ela ficou em um estado emocional que ela chamou de encantada. Fiquei encantado com a história, né? E aí, conforme o tempo foi passando, Roberto sempre procurava agradar a Ana, e ela se sentia bem perto dele, apesar de ele ser um funcionário dela. Então, esse rapaz, Roberto, era um empregado da Ana. E toda vez que ela estava perto dele, ela sentia alegria e ela ficava surpresa com a inteligência, como que ele gerava nela emoções agradáveis. E isso se repetiu tantas vezes que logo ela percebeu que estava tendo sentimentos mais profundos pelo Roberto. Ela começou a ficar apaixonada por ele. Por quê? Porque começou a se repetir. Se repetiu, virou sentimento. Por isso, né, a pessoa começa a ter um contato com a outra ali, sempre agradando, deixando feliz, causando emoções agradáveis, e vai, a pessoa já começa a ter sentimento. Só que Ana era casada, e em casa, com seu marido, as emoções que estavam se repetindo era de angústia, porque eles brigavam, era isso que se repetia, a angústia. E assim o seu estado emocional com o marido, com o esposo, estava muito ruim. Então, o sentimento pelo marido está começando a ficar um sentimento ruim, e o sentimento pelo Roberto estava começando a ficar bom. Aqui a gente não está julgando, tá? Questão moral. Mas ela sentiu emoções, uma emoção agradável, emoções agradáveis em relação a ele, depois ela começou a ter estados emocionais e depois se aprofundou para sentimentos. Você viu como foi progressivo, né? E que eu sempre refiro, pode ser progressivo para sentimentos bons, como pode ser progressivo para sentimentos ruins. Essa história que eu acabei de falar para vocês, do Roberto e da Ana, é o processo da sedução. É assim que acontece a sedução, gente. É emocional, né? A sedução, afetos, amoroso não é uma questão emocional. Você viu como que aconteceu? Começa com a emoção, vira estado emocional, virou sentimento, e aí começa a complicar, porque aí ela começa a entrar em crises, porque ela é uma pessoa moralista, ela fala, jamais eu vou trair meu marido, eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa justa, mas o coração dela agora ficou com o Roberto. Por quê? Porque se repetiu emoção, começou a se repetir muito uma emoção, depois virou um sentimento. Isso também para coisas ruins, é o mesmo processo. Por isso que muitas vezes a gente começa a ficar doente determinadas coisas porque vai se repetindo. A grande questão aqui é a repetição. É aonde a gente tem que ficar atento. Você pode sentir uma emoção ruim? Pode. Você pode ficar triste, você pode chorar, você pode sentir raiva, você pode ficar indignada, você pode se sentir deprimida. Pode, porque somos seres emocionais. Agora, quando isso começa a se repetir com muita frequência, aí é que a gente tem que ficar atento. Filhas, em relação à mãe, você tem uma mãe que sempre te causou muitas emoções ruins, e se repetiu a vida inteira. Qual é o sentimento que você tem em relação à sua mãe? É um sentimento ruim, gatilhos para você se sentir ruim, não falta. E aí, a probabilidade de adoecimento e de crise de ansiedade se torna muito alta. Sim ou não, gente? Tem sentido. Você viu? E são coisas que vocês já sabem, porque eu explicando aqui, vai ficando mais claro, né? Então,
como eu disse, tanto para coisas boas como para coisas ruins. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte: se você tem algo mal resolvido, se você tem emoções desagradáveis relacionadas a alguém, lugares, pessoas ou instituição que for, procure resolver o mais rápido possível. Não carregue essas emoções com você. Não carregue emoções desagradáveis. Não queira esse peso, porque a pessoa que carrega emoções desagradáveis, ela se torna uma pessoa pesada. Isso é adoecedor, rouba a qualidade de vida, tira a criatividade, diminui a energia e gera muitas doenças. Não queira carregar emoções desagradáveis. Aí você vai dizer, Elvio, como não carregar se essa pessoa me provoca emoções desagradáveis? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se essa pessoa ela te provoca emoções ruins, é porque, é forte que eu vou dizer, é porque você se conecta com ela. Porque sem conexão, não tem emoção. Não é o que a gente está estudando aqui? Só existe emoção se tiver conexão. Sem conexão, nada de emoção. Quer ver eu dar um exemplo para você que sem conexão não tem emoção? Você colocou um dinheiro na gaveta. Quando foi na segunda-feira, foi uma pessoa lá e pegou esse dinheiro sem você saber. Passou terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quando é no sábado, você descobre que pegaram aquele dinheiro. Aí você fica com muita raiva e chateada. Aí uma pessoa chega e diz assim para você, olha, foi eu que peguei. Aí você fala, meu, por que você pegou? Não era seu, esse dinheiro tinha compromisso, eu deixei ali e você pegou. Aí a pessoa te responde assim, mas eu peguei na segunda-feira e você vem reclamar agora no sábado? O roubo aconteceu na segunda, mas por que, que você só está com raiva no sábado? Porque foi no sábado que você teve a percepção, Cristina, que você falou. Foi no sábado que você ficou sabendo do acontecimento. Enquanto você não sabia que você tinha sido roubado, você não sentia nada. Porque você não tinha se conectado com a situação do roubo. Então, se você não se conecta, você não sente. Então, se uma pessoa te gera emoções desagradáveis e você não tem como resolver, diminui a frequência da conexão. E às vezes essa pessoa, você se conecta com essa pessoa, não é só quando você conversa com essa pessoa, quando você vê ou quando você fala. Você se conecta quando você pensa, quando você revive a situação. A pessoa te fez algo, você fica revivendo, você fica remoendo. Todas as vezes que você pensa, que você remoe, você revive a emoção se repete, vira um estado emocional, e você continua pensando, você continua tocando no assunto, você continua falando, você continua pensando, e aí seu corpo, sua mente cria o hábito de pensar, e aí você não consegue tirar mais aquilo da sua cabeça, porque se repetiu tanta vez, e tudo que se repete fica forte, e se repete, vira um estado emocional, virou um sentimento, e o sentimento é uma emoção que está enraizada, que está forte, que é difícil de você se desconectar. Sentimento é algo profundo, emoção ainda é artificial, estado emocional já é algo mais, um pouquinho mais forte. E o sentimento já é algo que está bem profundo. Por isso que a gente diz, o mal você corta pela raiz. Você não deixa virar um sentimento. Porque depois que virou um sentimento, às vezes você vai precisar de 1 ano, 2 anos de terapia. Para trabalhar esse sentimento, para a gente reverter. O seu dia tem 24 horas. Você tem que administrar o seu tempo. Tem alguém que te faz mal, essa pessoa que te faz mal fica com você as 24 horas?
Então, você não precisa estar conectado a maior parte do tempo com algo que te faz mal. Se conecta com coisas que te faz bem. Se conecta com aquilo que te gera emoções agradáveis. Eu tenho muito para falar sobre emoções, sobre estados emocionais, é porque o tempo não dá, que também começa a ficar cansativo. Mas você precisa produzir emoções agradáveis. Agora a gente está em outro tema. Foram 4 temas esse curso: emoções, emoções primárias, estados emocionais e como produzir emoções agradáveis. Certo? Não foi isso que a gente começou, Cíntia? Agora a gente falou sobre estados emocionais. Tá bom. Eu tenho mais coisas para falar para vocês, mas não dá tempo, tá? Então agora a gente vai pular para como produzir emoções agradáveis. Porque quando você produz, Anderson, emoções agradáveis, e você entra em um estado emocional agradável, e você começa a ter esses sentimentos agradáveis, sabe o que acontece? Você se torna uma pessoa leve, saudável, e a qualidade de vida muito boa. E ao contrário, se você tem emoções desagradáveis, estados emocionais ruins e sentimentos bem ruins, você se torna uma pessoa pesada, inclusive obesidade, né? Você se torna uma pessoa com a energia, com um clima ruim, e você começa a ter vários problemas de saúde, um monte de doença, certo? Porque você, né, entrou no estado emocional. Agora, lembra que eu comecei, a gente vai entrar agora como produzir emoções agradáveis, mas lembra que no começo eu falei assim, que para vocês guardar que quando você tinha emoção, vocês iam ter a expressão das emoções, ia gerar um impulso para você, quando você tem a emoção, ia gerar um impulso para que você expressasse essas emoções e para que você tivesse um comportamento emocional. Falei isso no começo, né? Agora eu vou falar um pouquinho para a gente entrar em como produzir emoções. É o seguinte, tem algo que eu vou chamar de alinhamento emocional. Escreve aí que eu vou perguntar para vocês, o que é um alinhamento emocional? O alinhamento emocional, gente, ele é um dos segredos da saúde e da qualidade de vida. E de resultados positivos, inclusive. De você sentir que sua vida vale a pena. Está muito ligado ao que a gente chama de alinhamento emocional. É assim, o alinhamento emocional. Vou explicar para vocês o que é. Deixa eu ver se o mouse para de funcionar. É o seguinte. Quando você tem uma emoção, vou dar um exemplo. Você teve uma emoção, alegria. Aí, você expressa essa alegria com um sorriso. E o seu comportamento emocional de ser alegre é de abraçar, festejar, comemorar. Qual é o impulso que você tem quando você está alegre, Neuza? A gente sorrir, né? Ficar alegre, festejar, agradecer, abraçar a pessoa, se é uma alegria que a gente tem, que a pessoa está perto, né? Que a gente está compartilhando com a pessoa, a gente quer abraçar, né? E expressar assim. Eu acredito assim, a alegria, né? Com esse comportamento. Nossa, a Neuza é muito boa. Eu estou impressionado, estou surpresa, a emoção surpresa com a Neuza. Não surpresa de que eu não. É que eu ser muito boa, exatamente. O sorriso é a expressão. E o abraçar e festejar e doar também, e a pessoa alegre também faz doações, né? Fica mais prestativa, aceita as coisas, não liga muito para problemas, que você está alegre. O expressar o sorriso.
o abraçar ali, festejar o comportamento. Então, veja, você teve uma emoção, Cristina, a alegria. Você expressou essa emoção e você teve um comportamento relacionado a essa expressão, está alinhado. Sim ou não? Alinhou. Olha, eu tive raiva. Melhor, eu fiquei triste, tive uma emoção de tristeza. Aí, quando eu tive a tristeza, eu chorei. E quando eu chorei, eu quis ficar sozinho. Alinhou, correto? Não está alinhado? Agora imagine assim, ó. A criança, por exemplo, ela fica com raiva. E aí, quando ela fica com raiva, ela fecha, ela faz fica com o rosto de agressiva. E aí ela grita. Alinhou também. Mas digamos que quando ela fica com raiva, os pais chegam e diz assim, ó, para ela: pode tirar essa cara de valentão. Tira essa cara de bunda. Eles falam, não fala? Tem pai que fala assim? Ainda Fala. tira sarro. Diz assim, para não expressar a emoção, você não pode ficar triste. A criança com raiva. Às vezes a criança quer chorar, engole o choro. Né? Então, sente a tristeza e não pode expressar. E aí, o que acontece? E, às vezes, não pode ter um comportamento de gritar, de reclamar. Então, também houve um desalinhamento, porque quando você tem as três, você alinha as três, você flui. Você teve um alinhamento emocional. Agora, quando você tem uma emoção e você não pode expressar, ou você não pode se comportar, desalinhou. E se desalinhou, adoece. Olha, tem como que era o nome? Eu acho que foi enfim, eu vou falar a X. Teve uma pessoa que ela chegou no trabalho e a chefe chegou e disse para ela assim: poxa, essa roupa que você vem é sempre feia. E essa chefe meio que perseguia essa funcionária. E aí o estado, a emoção que ela tinha dessa chefe, em relacionada a essa chefe, era uma emoção de raiva. Sim? Porque a pessoa está criticando, ok? Só que era chefe. E aí o que acontecia? Só que toda manhã ela chegava lá e ela dizia bom dia e dava um sorriso para essa chefe. Olha aqui, a emoção que ela estava tendo, Cíntia, Anderson, era de raiva. Embora ela sorria, claro que ela expressava a raiva, porque a expressão sempre aparece. Ela podia sorrir, mas era aquele sorriso de... né? Ou um sorriso falso, era um sorriso forçado, mas se a chefe prestasse atenção, ia perceber ali sinais de raiva. Só que o comportamento emocional dela era de bom dia, era desalinhado com a emoção. Muitas pessoas levam a vida tendo esse desalinhamento. E para você conseguir até mesmo viver esse desalinhamento, sabe por que te gera tanta doença? Porque você vai precisar de muito esforço. Você vai gastar muita energia para formar esse desalinhamento, Tina. Sabe porque esse exemplo que eu dei, Anderson, Lívia, a vontade dessa funcionária era falar um monte para a chefe, era o impulso que ela tinha. Se ela estava com raiva, o impulso do que a gente falou que gera o impulso era agredir, era atacar, era xingar, era reclamar. E ela precisou conter esse impulso. E para ela conter esse impulso, ela precisava fazer muito esforço. E a contenção desse impulso desorganiza, desalinha, deixa ela desconcentrada, deixa ela perturbada. É a pulsão. E aí, às vezes, o Anderson fala muito pulsão de vida, pulsão de morte. Se você, Neuza, está alegre, o seu impulso é de festejar, é de construir, é de produzir, é de doar, é impulso de vida. Se você está deprimida,
Se você está decepcionada, se você está arrasada, o seu impulso é de se isolar, é de acabar com tudo, é de não querer se relacionar, é impulso de morte morte quer dizer perdas. Você vai para um impulso de prejuízos. Sim ou não? Sim. Sim, porque então, quando você está desalinhado, te gera um transtorno muito grande. Você, às vezes, não tem condição de ter emoção agradável, que a gente estava falando aqui. Porque você está desalinhada, você, às vezes, não enxerga algo bom, porque você não tem impulso de vida. Você enxerga algo ruim quando você está desalinhado, porque o seu impulso é impulso de perdas, o impulso comportamental. Então, teve uma paciente minha que disse assim, ó, a vida inteira, né, a vida inteira, eu fui desrespeitada. A vida inteira, teve uma pessoa que me ofendeu, mas eu sempre contive. Ela sempre conteve o impulso dela. Só que ela disse assim, só que agora eu não vou mais conter. Agora eu vou revidar, eu vou falar, eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer. Aí eu disse, talvez você entendeu errado, porque a ideia, não, às vezes, não é você agir conforme o impulso para alinhar. A ideia, às vezes, sabe o que é que você fazer? É você agir na conexão, na emoção. O que, que eu diria para essa moça? Ela dizia assim, então se eu chegar lá e falar um monte para minha chefe, e falar que eu estou com raiva e dizer tudo para ela, eu não alinho tudo, eu estou sentindo raiva dela, faço a cara de revolta e chego e falo um monte para ela, alinhei, eu vou me sentir bem. Vai mesmo, você vai se sentir bem, mas às vezes a pessoa pode ficar desempregada, pode ser mandada embora e gerar vários prejuízos. Então ela vai ter que trabalhar a conexão, ela vai ter que falar, a chefe vai criticar e aquilo ali não vai conseguir abalar ela, porque ela vai falar assim, ela está dizendo que minha roupa está bem, mas eu não me visto para ela, eu me visto para mim. Ela vai trabalhar como assim, tia falou, ela está falando que eu estou feia, a minha roupa está feia, ela me critica, porque muitas vezes, né, ela gostaria de ter a mesma habilidade de me arrumar, de se arrumar como eu me arrumo, ou ela, talvez, ela me critica porque alguém já ofendeu ela e ela vê em mim algo semelhante. E aí eu estou sendo um gatilho para ela. Então não tem nada a ver comigo. Ela trabalha a conexão, porque aí se ela trabalhar a conexão, ela não vai precisar alinhar. É complexo o que eu estou falando para vocês, gente? É um pouquinho, né? A Neuza não achou complexo, mas você também é uma gênia, né, Neuza? Você é super Ô, inteligente. Elvio, no momento que você falou que se você fica alegre, como que você vai expressar? Eu falei sorriso, mas eu também tinha na cabeça igual essa moça, que tem muita gente que ela não dá aquele sorriso para você, mas que fala aquele sorriso amarelo, né? Que é aquele sorriso de pouco causa. Na verdade, ela não está sentindo essa conexão com a gente, da alegria da gente. Ela dá esse sorriso de pouco causa, né? E é rapidinho também, senão não vou tomar muito tempo, não. O que eu gostaria de falar. Eu não sei se é certo ou se é errado. Um exemplo. Uma pessoa, às vezes, você tem tanta uma emoção ruim com aquela pessoa, né? Você tem raiva daquela pessoa. A pessoa fez uma coisa para você e você fica sentida e fica guardando aquilo com você. Mas não pode ser que muitas vezes a pessoa ela nem percebeu que aquilo que ela fez para você foi tão forte e te ofendeu tanto. E talvez se você chegar na pessoa e falar para a pessoa, talvez isso não melhora um pouco o estado da gente. Com certeza, é o que eu quis dizer quando eu falei que se você está tendo essa emoção, resolve, vai Tá. lá,
Ela fala, eu tô com se você está tendo uma emoção desagradável, você está com a situação mal resolvida. É, Então, o que é que você faz? Você vai lá conversar com a pessoa para resolver. é o E é que eu tão entendi. forte, eu vou até passar para o Anderson falar um pouquinho, é tão Tá bom. forte que os textos bíblicos falam muito isso. Se eu não me engano, se eu tiver errado aqui, tiver alguém que é de igreja e tal, eu tiver errado, me corrige. Mas eu acho que a Cristina deve saber que ela lê bastante a Bíblia, ou o Anderson também, é tão forte que diz assim, ó, um texto bíblico. Se você vier dar uma oferta, me ajuda aí antes, Cristina. Você vier dar uma oferta, a Bíblia diz, mas você tiver algo contra alguém, ou se esse alguém tiver algo contra você, não dê a oferta. Primeiro vai lá resolver, depois você volta aqui para ofertar. Tem algo na Bíblia que fala assim, Anderson? Tem sim, Evo, tem sim. Né? É a questão mesmo da boa, da boa comunhão, né? No caso, pessoas que convivem no mesmo ambiente, né? E não compartilham dessa boa comunhão, né? A tendência delas se tornarem pessoas empáticas, né? Umas às outras é grande, entendeu? A Neuza trouxe uma coisa muito interessante aí, que é justamente o fato de que a pessoa convive ali, mas ela sempre passa, tipo, não é empática, né? Que é o contrário de empático, entendeu? Não dá sentido, né? Não dá importância para aquela vida, para aquela pessoa, para aquele ser humano. Não reconhece ele como um ser humano na sua plenitude, né? Então, quando você traz essa fala da bíblica, né? É interessante, né? Porque é, isso daí é a total desconexão com esse alinhamento, como você mesmo trouxe, o Elvio. Porque a pessoa, ela vive em um pensamento distorcido, né? O sentimento dela é rancoroso, é malicioso, né? É deturbado, né? E aí o que acontece? Ele envolve todas as pessoas que estão ao seu redor nessa trama, né? Sentimental. E aí, por consequência, que nem a Neuza falou aí, nesse caso, usando esse exemplo da Neuza, eu passei por uma situação parecida, se o doutor Alves me permita, aonde uma moça, ela passava por mim lá no meu trabalho e me cumprimentava normalmente. Depois de 2 ou 3 dias, ela começou a passar por mim das costas, ela não me cumprimentava mais. Eu achei aquilo estranho. Só que nem o Elvio colocou aí, essa questão do alinhamento, eu achei muito interessante, Elvio. Muito interessante essa questão do alinhamento. E aquilo começou a me perturbar, aquilo começou a me doer no coração. Assim, eu falei, poxa, o que eu fiz para essa mulher? O que eu fiz para ela? Entendeu, Neuza? E assim, aí teve uma hora que ela chegou para mim e falou assim: o que aconteceu? O que você tem? O sorriso amarelo. Né? O sorriso amarelo, Neuza. O que aconteceu? O que você tem? E não sei o que. Eu falei assim, sabe, você quer saber? Aí foi a hora que eu explodi com ela. Você entendeu? Eu não aguentei a hipocrisia, não aguentei a desconsideração, não aguentei essa questão, né? Então, aí, aí entra essa questão da palavra que o Elvo trouxe aí. Né? Você precisa voltar a si, né? E se você quiser continuar sendo uma pessoa de boa referência, porque na verdade a gente está aqui buscando boas referências para ser bom ser humano, né? E o exemplo está em tudo aquilo que a gente faz. E se a gente quiser transparecer isso ainda, nós precisamos retomar a nossa consciência, né? E as nossas atitudes, nossas ações, e consertar aquilo que está errado. Se for o caso de pedir perdão, você tem que consertar isso para que você continue tendo crédito nos aspectos relacionados à vida, por exemplo. Então, isso é extremamente importante, Elvio. Então, tem tudo a ver com o contexto que a gente vive e também com a nossa vida pessoal também em relação ao outro, como a Neuza mesmo trouxe, entendeu? Muito bom, Anderson. E você vê que você acabou falando ali bastante com ele e provavelmente aquilo ali estava te incomodando, estava te gerando um estado emocional. Podia virar um sentimento.
Depois, aí, o sentimento, quando vira o sentimento, aí isso começa a generalizar para outras pessoas, porque aí basta só lembrar, ser parecido, porque foi até o exemplo que eu dei da moça, às vezes essa moça do serviço, a chefe dela tinha um sentimento ruim com outra pessoa, mas ela passou a ser um gatilho. Agora é interessante que a Neuza disse, olha, às vezes a pessoa nem sabe, a gente vai lá conversar para tentar resolver, e aí a Cristina falou, só que às vezes a outra pessoa pode não ser de diálogo, e de repente, Deus, a pessoa te magoar mais ainda. Você chega lá para conversar e a pessoa vai te ofender mais. Nesse caso, se a pessoa te ofende mais, é aonde você vai precisar trabalhar bastante o seu psicológico, porque você vai dizer, opa, essa pessoa, ela, ela é problemática. Essa pessoa, ela é complicada. E por isso, eu não vou permitir que ela transmita isso para mim. E aí você faz o quê? Ou você fala assim, eu vou perdoar, né? Está perdoada, ela é problemática. Ou você pode dizer assim, eu não vou me conectar com ela. É isso que eu acho. Que a partir do momento que... por exemplo, às vezes você olha naquela pessoa, a pessoa, você não vai muito com a cara daquela pessoa, aquela pessoa ela te traz um sentimento ruim, assim, você acha que ela fez alguma coisa para você, ela até fez alguma coisa, e aí quando você vai conversar com ela, aí você vai ter a decisão, se realmente ela fez por maldade aquilo, ou se ela fez sem querer. Se ela fez, aí na conversa você vai. Quando você vai, talvez ela não vai querer nem falar. Aí você já vai perceber que realmente ela é maldosa comigo. E aí é onde que ocorre o que você falou. A gente desconecta daquela pessoa. Esse sentimento que eu estava tendo por ela realmente não é um sentimento. É um sentimento que eu deveria de ter mesmo com ela, porque ela não, ela é maldosa mesmo. E aí eu desconecto. Aquela pessoa, para mim, eu não me importo mais com aquela pessoa. Entendeu? Eu acho que nesse momento você vai ter. É que nem uma vez eu falei para minha filha, é pegar ou largar. Assim, quando você vai falar com a pessoa, aí você vai ter a certeza se a pessoa realmente ela é maldosa com você ou não. E nesse momento é que você vai se desconectar dela. E aí você... E é tão interessante, Neuza, desculpa, eu acabei te interrompendo, é tão interessante, porque... Pode falar, Neuza, desculpa. Não, então, eu vou contar uma coisinha rapidinho. A minha filha... Fica à vontade, tá? A minha filha, ela iniciou o namoro dela. E ela tinha uma coisa assim com a sogra, que a sogra impunha muito, vamos nisso, vamos aqui, vamos ali, na igreja até, vamos nessa igreja, vamos nessa igreja. E aí, eu senti que aquilo estava incomodando. Aí eu falei para ela, você tem que ver se você vai aguentar isso o resto da sua vida. Aí ela, mas o que eu tenho que fazer? Conversar com o seu namorado. E perguntar para ele, olha, vai ser assim? Você vai sempre permitir que a sua mãe coloque o lugar... Ai, mãe, mas e se eu falar para ele e ele não quiser mais namorar eu? Eu falei, é pegar ou largar. Aí você já vai ter certeza. Se ele vai decidir ficar com você nessa situação, ele vai te falar. Mas eu tô com medo. Eu falei, mas é o momento que você tem hora que você tem que ter esse momento. Você tem que ir lá e falar com a pessoa, entendeu? E aí foi quando ela foi falar marcou um encontro com o namorado, né? E conversou com ele, eles tiveram uma conversa e eles se entenderam. Que, daqui para frente é nós que vamos decidir aonde que nós vamos, aonde que nós não vamos. Eu não vou deixar mais minha mãe decidir as coisas por nós. E pronto, eles casaram, são casados, tem um menininho e tal. Então, mas se ela não tivesse resolvido aquilo naquele momento, que era arriscado também, ela perdeu o namorado, não é? Mas ela... E eu falei para ela, você pode perder ele, com essa conversa que você vai ter com ele, pode ser que ele não vai querer mais namorar com você. Eu falei, mas você tem que ter coragem de ir ter essa conversa.
né? E é a mesma coisa quando você olha para uma pessoa e a pessoa está com, você não sei, está sentindo raiva daquela pessoa. Você tem que chegar naquela pessoa e ver se a pessoa realmente ela fez por maldade ou se ela não fez. Porque muitas vezes ela vai falar, não, Neuza, eu não fiz nada por maldade. Imagina, aconteceu isso, foi esse o motivo que eu te tratei desse jeito. Naquele dia eu não estava bem, tinha acontecido alguma coisa e tal. E aí o sentimento sai de você, né? Mas se você ficar a vida inteira olhando para aquela pessoa e, e tendo aquele sentimento ruim, é ruim, né? Eu acredito que possa ser assim, né, Elvio? Porque, inclusive, fica uma situação mal resolvida e depois, virando um sentimento, realmente generaliza. Porque você começa a ter problema com outras pessoas e essas emoções se repetem. Essa é uma grande questão, emoções mal resolvidas. Agora, veja que se você vai lá falar com a pessoa e você confirma que a pessoa é maldosa mesmo e a pessoa te ofende mais, e aí você tem uma escolha, como você falou, pegar ou largar. Você vai chegar, né, e vai se desconectar daquela pessoa, não vai ficar pensando, e você vai elaborar aquela pessoa que é problemática, tal, e aí você vai decidir, ou você perdoa aquela pessoa, ou, né, você deixa para lá a situação, porque você vai dizer assim, tá, essa pessoa ela já me feriu uma vez, mas eu não vou permitir que essa pessoa provoque um sentimento negativo em mim. Por quê? Porque sentimento negativo, inclusive, engorda, né? Sentimento negativo vai gerar doença, vai te gerar peso, vai te gerar amargura, e você vai acabar tendo um comportamento negativo com outras pessoas também. Então, a pessoa já te feriu. Você vai permitir que isso se torne um sentimento? Então, se desconecta com aquela pessoa. A Bíblia fala muito sobre isso, embora eu não conheça muito, mas eu lembrei agora, porque eu estava dando uma olhada um pouco. Verdade, Cristina. Eu estava dando uma olhada um pouco na Bíblia e fiquei muito encantado, que eu li por cima, assim, parece que era uma coisa assim que estava aparecendo na minha frente. Porque teve uma situação assim, no livro de Jó, vai contar da seguinte maneira, que quando o Jó começou a ter problemas, teve alguns amigos lá que foi lá e ofendeu ele, falou assim, confessa qual é seu pecado, você está passando por isso aí porque você deve ter aprontado. Aí, o que aconteceu? Chegou um momento que disso escrito lá num texto bíblico, que Deus fala com Jó, aí Deus chama Jó e fala assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma oração por esses amigos que te ofendeu. Tá lá, tá escrito, eu não sei onde que tá, porque eu olhei por cima. Como assim? Jó teve que orar pelos amigos. Aí o texto diz assim, o Anderson vai me ajudando, que Jó faz uma oração por os amigos que ofendeu ele. Depois dessa oração, Deus começa a multiplicar e dá tudo em dobro para Jó, depois que ele ora por esse amigo. Por quê? Porque não teria como, no meu ponto de vista, Deus começar a produzir coisas boas da vida de Jó, a começar a acontecer coisas na vida de Jó, se Jó tivesse com rancor, tivesse com ódio, tivesse com raiva. Então ele precisou produzir um monte de palavras positivas em relação àquelas pessoas. Então, eu costumo fazer assim, isso é minha técnica. Antes de eu ler essa passagem, que eu li agora esses dias, eu já fazia isso. Quando alguém me ofende e que eu fico com aquele sentimento ruim, eu começo falar um monte de palavras positivas em relação à pessoa. Eu quero que essa pessoa cresça, eu quero que essa pessoa evolua, eu quero que essa pessoa fique curada, eu quero que essa pessoa melhore, porque uma pessoa que é capaz de ferir outra, essa pessoa está precisando muito de paz, está precisando muito de alegria, está precisando muito de gratidão, está precisando muito de emoções de contemplação, está precisando muito de paz, porque as emoções, elas são contagiantes. As emoções contagia. E se ela me trouxe uma emoção ruim, então ela deve estar muito carregada. Então eu quero que vou querer o melhor para ela. E quando eu começo a pensar tudo isso em relação à pessoa, começa a vir tudo que eu estou falando para aquela pessoa, eu acredito que vem para mim.
Então, o fato é que não se deixe, não carregue emoções ruins. E olha, saiba que o estado emocional, ele gera um clima. O que é o clima? O clima é a sua atmosfera. Se você está uma pessoa, se você está chateado, se você está nervoso, você chega num lugar, como as emoções são contagiantes, Anderson, se tiver alguém vulnerável, a pessoa já começa a ficar irritada também. Eu cheguei, um dia eu estava nervoso, cheguei em um lugar, quando eu olho, tá lá 3, 4 pessoas nervosas também. Né? Hoje, uma pessoa que faz parte do grupo passado, que participou do grupo passado, falou assim comigo, que hoje ela não pode estar aqui, mas ela vendo a gravação, ela vai lembrar. Ela chegou para mim hoje, entrou em contato comigo e disse assim, eu participei da sua primeira aula de emoções, e eu quero te fazer uma pergunta. Eu disse, pois não. Falou, lá no meu serviço hoje, tá todo mundo nervoso. Está todo mundo a um ponto de explodir. Eu estou no meu horário de almoço. O que é que eu faço? Aí eu falei para ela assim, olha, provavelmente houve um efeito manada. Alguém, ou algumas pessoas nervosas, começou a contagiar, foi pegando. É altamente contagiosa. Cuidado para você não se contagiar. Então, hoje é um dia que você precisa não se conectar com isso. Diz assim, eu estou em paz, tudo que aconteceu, fala, tá bom, deixa passar esse dia, amanhã vai ser um dia melhor, amanhã vai se renovar, não se contagie, não deixe te atingir, não deixe esse clima e essa atmosfera negativa te entrar dentro de você e mudar sua emoção. Isso é possível sempre, gente? Você vai estar sempre positivo, alegre? Não. Mas, claro que você precisa estar, na maior parte do tempo, com emoções, Cristina, agradável. Por quê? Porque isso se refere à sua qualidade de vida. E olha que, claro, quando você se conecta, Anderson, que você percebe, você se conecta, você pensa, isso é uma decisão, sabe? Olha, a mão, o braço é um membro voluntário. Você fala, pega, não pega. O coração que vocês estão vendo aqui é um órgão involuntário. Não tem como você dizer assim para o seu coração, para de bater, vai mais rápido. É involuntário. Agora me fala uma coisa, a sua mente, as suas percepções, as suas conexões, elas são voluntárias ou involuntárias? Os dois. É os dois. Muitas vezes é involuntário. Quando você não quis, quando você percebe, você já, sim, aprendi na prática as emoções. É isso. Quando você percebe, você já conectou. Isso acontece com muita frequência. Mas também é voluntária. Você pode olhar e falar, vou desconectar, eu vou conectar com aquilo, eu vou conectar com aquilo. O grande desafio é você aprender a dar o comando para o seu cérebro. Olha, os olhos, ele é voluntário ou involuntário? Os dois. Às vezes você vê coisas que você não quer, mas se você fechar o olho, se você abrir, fechar você dá o comando, ele obedece. A sua mente, você tem que desenvolver, assumir o controle, tem que ser algo voluntário. Eu não vou me conectar com isso. Eu vou me conectar. E como é que você consegue desenvolver essa habilidade? Treino. Tem que se repetir, se repetir, se repetir, porque tudo aquilo que se repete se torna forte. Assume o controle dos seus pensamentos, assume o controle, né? Cria resistência para decidir onde você vai se conectar, porque no momento que você se conectou, já fica mais difícil, Anderson. Por quê? Porque no momento que você se conectou, os impulsos surgiu. E os impulsos, sim, ele é duas opções, ou é impulso de morte ou é impulso de vida, segundo Freud. A psicanálise vai dizer que é esses dois. Ou é impulso de vida ou é impulso de morte. Vida quer dizer ganho, construção, nascimento, alegria. Morte quer dizer perda, destruição, ali vai se decompor.
As emoções, por isso que ela vai ser dividida em agradável e desagradável. Nesse caso, não tem uma terceira. É a emoção meio termo. Você pode ter duas emoções opostas. Isso. Você pode se sentir feliz e triste ao mesmo tempo. Isso acontece. Né? Você pode sentir duas emoções ao mesmo tempo. Porque aí, se você se sente feliz e triste ao mesmo tempo, você se sente em conflito. Aí o seu estado emocional é conflituoso, né? Enfim, tem as misturas das emoções que eu não lembro agora, que eu não me preparei para falar sobre as emoções. Mas é isso. A questão está na conexão. É você desenvolver a habilidade de conexão. Hoje eu acordei de manhã e pensei, com o que eu vou me conectar? O primeiro pensamento que veio na minha mente foi um pensamento de preocupação. Falei, vou me conectar com isso, não. Eu vou me conectar com coisas positivas. Aí eu comecei a fazer o exercício. Eu fiz hoje, mas eu fiz ontem, fiz antes de ontem, eu já venho fazendo vários dias. Então, uma pessoa falou assim, você chega todos os dias aqui sorrindo, sua energia é tão boa, você não tem problema. Elvio, Falei, desculpa, tem, mas eu não rapidinho. me conecto. Pode É falar. rapidinho, gente. Não, Eu passo na frente das colegas aqui. Isso aí se chama inteligência emocional, né? Não é? Isso aí se chama inteligência emocional. É você saber as emoções com qual você está lidando naquele momento e direcionar elas, né? Não é isso, doutor? Aí é que seria assim, você falou, você saber que emoção que você está tendo e você direcionar ela. Sim, isso é a consciência que você tem emocional, e quando você direciona as suas emoções, você está utilizando a inteligência. Por exemplo, eu tenho uma emoção de raiva, o meu impulso é agredir, e eu digo, mas se eu agredir, eu vou tomar prejuízo. Aí eu utilizei a inteligência emocional, certo, Anderson? Certo, Só exatamente. que o que eu estou falando aqui é algo anterior. Eu estou falando sobre habilidades emocionais. O que é habilidade emocional? É a sua habilidade de produzir emoções. Eu estou introduzindo esse tema, certo? Porque, veja bem, Certo. se eu produzo a emoção admiração, eu posso alinhar, eu posso expressar e eu posso ter um comportamento saudável. Agora, se eu me conectei com algo ruim, eu vou precisar usar muita inteligência, né? O que eu vou fazer com isso? Aí é onde você vai fazer o que a Neuza falou. Eu vou lá tentar resolver, eu vou fazer o que a Cíntia fez, vou pensar diferente. Aí entra a inteligência emocional, é onde você age com razão e não age pelo impulso. Você começa a diminuir o impulso emocional, porque o impulso emocional vai agir conforme a emoção. E às vezes a emoção, ela vai te gerar prejuízo. Aí você força, certo? Você vai ter um comportamento inteligente. Agora, você tem a opção anterior que eu estou falando, que é aonde você começa a se ligar com suas conexões, que foi o que eu disse. Eu acordo de manhã e eu pergunto, eu vou me conectar com o quê? Né? Eu estou olhando muito, que eu acabei tendo um contato com os textos bíblicos, e aí eu comecei a pensar sobre isso, as pessoas que são religiosas, que ela acorda de manhã e transcende, se conecta com um ser superior. Qual é a sensação que essa tem pessoa, né? Você chega de manhã, você acorda, a primeira coisa que você faz é ligar o jornal no Datena. Olha com quem você está se conectando. Você acorda de manhã, você pensa nas pessoas que te ofenderam. Você acorda de manhã, você pensa na sua dívida. Você pensa no seu cartão de crédito. Você pensa nas besteiras que você já fez na vida. Tá bom, você vai pensar nisso, mas não se conecta logo de manhã nisso, não, porque, como a Cristina falou, seu corpo sofre. Fala, Deus me livre da Atena. Entendeu? Acorda de manhã, escolhe com que você vai se conectar.
se conecta com palavras positivas, se conecta com pessoas bacanas. Olha como que a gente faz conexões com pessoas. Esses dias, eu vou ter que finalizar, nem deu tempo de entrar em produzindo emoções. A gente vai marcar um outro dia, se vocês concordar, para a gente entrar na parte produzindo emoções. Mas esse é o que eu preciso falar com você. Olha só, eu peguei, é uma coisa meio loucura, tá, gente, que eu vou falar com vocês aqui, mas olha só como é interessante. Eu falei assim, tem um escritor que ele escreveu mais de 10 livros. Aí eu falei assim, eu vou me conectar com esse cara, com essa mente. Falei, vou me conectar com ele. Aí eu peguei o livro dele, espalhei o livro dele, deixa eu ver quais as ideias que ele está falando. Aí eu comecei a imaginar que era, quando eu leio, eu começo a imaginar que ele está falando comigo. Aí eu peguei outro livro e tal, comecei a pensar nele, né? Comecei a pensar, poxa, o escritor escreveu isso. Aí eu comecei a imaginar o que ele estava passando quando ele escreveu isso, como que foi a história desse escritor, como que foi a produção dessas palavras que ele fez. Esse escritor, ele está do outro lado do mundo. Eu estou me conectando com ele? Estou me conectando, não estou? Quando ele escreveu aquele livro, ele estava com a intenção de ajudar. A emoção dele era de... Qual é a emoção de ajudar? Gratidão? Qual que é a emoção quando a gente quer ajudar as pessoas? Qual que é a emoção, Cíntia? Eu estou perguntando porque fugiu da minha mente. Qual que é, Cristina, quando a gente quer ajudar os outros? Que emoção que a gente está tendo? A alegria, porque De você falou que a empatia? pessoa quer retribuir. A alegria, gratidão, né? Empatia. Empatia, bondade, né? A sensação de amor, É. né? De amor, ele faz aquilo com amor, que é que pode ser um sentimento. Quando eu me conectei com ele, que emoção que eu tive? A emoção que ele teve quando ele escreveu aquele livro há 3 anos atrás. As emoções, Anderson, elas não são só contagiantes, mas a emoção realmente ela se mantém. Ela se mantém primeiro no estado emocional e num sentimento. O sentimento é uma emoção que fica enraizada. Quando ele escreveu aquele livro, que ele jogou aquela mensagem naquele livro, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava jogando o sentimento dele ali. E eu fui e estou tendo contato com aquele sentimento, e aquele sentimento está me contagiando. Daqui a pouco eu estou querendo escrever um livro para ajudar as pessoas. Qual é as leituras que você faz? Você vai ler lá coisas que só falam coisas ruins, você vai ter emoções ruins. Que tipo de mídia que você assiste? Você assiste filmes de terror, você vai ter pesadelos, né? Viu? Uma coisa que eu lembrei agora. Pode falar. Eu gosto muito dos filmes do Jurassic Park, desde criança. E eu tô lendo os livros, né? Do Parque dos Dinossauros. Aí ontem eu tava lendo e me veio à mente a música tema do filme, né? Sabe quando começa o filme que vai mostrando o parque e aquela música de piano? Então, toda vez que eu leio o livro, eu me conecto com a música, com o filme, e tem uma coisa que eu tenho do livro. Para mim, não é só a questão dos dinossauros, é a questão do sonho que uma pessoa teve, que ela transformou em parque, mas que ela não pensou nas consequências, né? Que teve toda a destruição do parque e tudo mais. Aquela questão do poder do humano, né? Que tem a inteligência, tem o poder, mas não sabe como administrar. Não sabe, tipo, pensou que com cercas ele ia prender os animais, né? Mas perdeu o controle. Aí toda vez que eu leio esse livro, eu penso nisso. Tem muito essa questão do nosso emocional. Muitas vezes a gente pensa que a gente pode ter o controle. A gente pode ter, mas não sempre, né? E então é tipo um eterno aprendizado.
E isso me arremete, tipo, a leitura desse livro me arremete a isso. E olha que interessante, eu vou precisar finalizar, falta 2 minutos, olha só, Cíntia, eu vou falar sobre o que você disse. Uma emoção se conecta com outra emoção semelhante, certo? Se você sente raiva, você se conecta com outras emoções raiva. Sim, Cristina? Sim, todo mundo está comigo, Evelyn? Lívia? Então, assim, quanto mais, se você, por exemplo, você sente raiva, mais raiva vem, né? Aí, olha só que interessante, quando a Cíntia começou a falar desse filme, ela fala ali da ideia do controle, certo? Ela disse ali que a pessoa perde o controle. Quando ela começou a me falar, logo, o que me remeteu, porque se for o mesmo filme, né, eu acho que é o mesmo filme, eu lembrei muito do que os dinossauros lá, os bichos lá, eles tinham um tipo de emoção ruim contra o ser humano porque queria controlar, mas tinha um indivíduo lá que dava afeto para eles. Não é isso, Cíntia? Isso, tinha a questão também dos paleontólogos que queriam ajudar, que viam eles como animais, como seres vivos que mereciam uma segunda oportunidade de vida, enquanto tinha as outras pessoas que tinha a questão do poder, que queria ganhar dinheiro em cima disso, que queria vender, que queria usar eles para guerra, né? Tem esse contraponto, né? Nesse filme, o que aconteceu? Tinha um lá que estava preso, que se soltou e foi destruindo tudo. Aqueles que estavam presos também, que se soltou, mas que recebeu afeto, foi o que protegeu o ser humano lá. Aquele que dava afeto, ele recebeu afeto. Não foi, foi isso, né, Cristina, que você assistiu Isso, também? foi os Ele, Velociraptors. o que foi criado em laboratório, que não recebeu afeto, era um líder nato, né? Era uma fêmea, na verdade. E era da mesma, era parte, metade dela era da mesma espécie daqueles que receberam o afeto daquele domesticador, vou chamar assim, de dinossauros. E ela meio que se comunicou com eles e pediu que eles atacassem o domesticador. E eles se voltaram contra ela e salvaram a vida dele, porque eles tinham a conexão emocional com ele, mas não com ela, que era da espécie deles. Vendo? Ali a emoção foi muito mais forte do que a inteligência. E você vê que, como eles receberam afeto, receberam conexão boa, eles devolveram. Então, o que acontece? Se você se conectar com coisas ruins, você vai dar isso para outras pessoas e você vai receber isso também. Então, é uma escolha. Se eu me conecto com coisas boas, eu passo a ser leve, eu me conecto, eu dou coisas boas e recebo coisas boas. É até uma regra básica. Agora, observe que a conexão pode ser lembranças do seu passado, a conexão pode ser uma ideia, uma filosofia. Conexão é tudo aquilo que você percebe, pensa, e você, porque aí eu vou falar dos 5 sentidos, mas é tudo aquilo que você interage. Você pode interagir com muitas coisas nesse mundo, mas eu vou procurar interagir com aquilo que produz emoções positivas. A pessoa magoou a Neuza. Pronto, foi involuntário a sua interação com ela, você não esperava aquilo, se decepcionou. Por que você vai continuar interagindo? Né? Bom, eu vou ter que encerrar porque já é 10:02, mas eu acho que a Evelyn quer falar alguma coisa. E aí depois a gente encerra. A Lívia quer falar também? Não sei se a Lívia está conosco. Você quer falar, Evelyn? Não, doutor, só agradecer, porque foi muito bom. Muito obrigada. A gratidão. Lívia? Eu não sei, a Lívia, pode ser que ela esteja com problema no microfone. Tá vendo? Como a gente tem muitas opções, posso pensar que a Lívia não está aqui, e ela pode estar sem câmera e sem o microfone, mas ela pode estar ouvindo, então ela pode estar participando. Então, gente, é isso. Eu acho que
Depois vocês podem assistir novamente, porque eu estou gravando, vou jogar lá no grupo. E foi incrível. Só que aí vai faltar mais uma parte ainda, que é como produzir emoções positivas. Eu só introduzi, você começa a se conectar com coisas boas, produz emoções positivas. Aí vem a grande pergunta, e como é que a gente se conecta com o que é produtivo? Ó, a Lívia tá dando... Oi, Lívia! Você consegue falar, Lívia? E digitar? Mas ela está participando, né? Então, gente, o que é que eu vou ficar devendo para vocês? Como é que a gente faz essa conexão? Porque eu estou falando para vocês, gente, tem que se conectar com coisas boas, mas o mundo é cheio de coisas ruins também, nos arrodeando o tempo todo, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins no mundo, concorda? E aí, eu posso dizer, Anderson, você tem que se conectar com coisa boa. Aí vocês podem me perguntar, Tael, e como é que a gente faz essa conexão? Como é que se faz uma conexão para produzir emoções agradáveis? E aí não precisar usar inteligência emocional, né, no caso. Assim, e aí isso vai ficar, a gente vai combinar um dia, que aí eu vou passar para vocês como que se faz a conexão com as emoções positivas. Eu só vou dar uma pista para vocês. É através de 6 sentidos. É através do vamos lá, me ajuda, se eu que já cansei também. Tato, olfato, Contato, palavra